Muito bem, gente. Então, nós somos aqui esse nosso trabalho da cultura orgânica, como a gente chama, né? É um trabalho que visa trazer mais consciência, né, para aquilo que realmente vem da natureza, a qual nós pertencemos, para aquilo que realmente tem organicidade, que é humano e não é simplesmente máquina. Então, na intenção da gente se tornar cada vez mais humano, né, e menos máquina, a gente também está procurando fazer esse trabalho com o apoio do nosso grupo principal, que é o grupo Trabalho 60+, que visa promover o protagonismo sênior, como nós estamos fazendo aqui. Nós temos várias atividades rolando. Hoje de manhã, algumas pessoas já assistiram uma linda palestra sobre o bem-estar financeiro dentro do Trabalho 60+. Então, eu quero pedir a quem não deixou ainda o seu telefone, o e-mail aqui no nosso chat, que faça o favor de deixar, para a gente poder passar aí para o nosso grupo maior, nosso grupo Mater, e então nós vamos começar já, né, apresentando a nossa querida Ilana, que faz parte de um grupo muito lindo lá da Escola Guaí, e muitas outras coisas, pessoas maravilhosas. Nós ainda precisamos trazer alguém aqui da Escola Guaí para conversar com a gente. Muito bem. A Ilana, eu hoje, na verdade, até vou pedir muito ajuda da Amanda Flug, que não só é vizinha, de certa maneira, vizinha quando está num lugar, né? Da Ilana, como trabalha. Aí, Brunão, você precisa ler teus WhatsApp, viu? Precisa responder a gente lá. E bem-vindo, Bruno. E o Norberto é o primeiro que põe tudo aí, né? Sempre legal. Então, até pedi ajuda da Amanda, porque eu não sou muito versado nas questões da cosmética, né? Porque os meus cabelos, né? Minha voz é a mesma, mas os meus cabelos, né? Então, a Amanda vai me ajudar, né? Com os cabelos dela, que eu posso não ter, mas o meu legado aí, né? Não falta, né? E são cuidados pelos cosméticos da Ilana há quanto tempo, Amanda? Então, Ilana, que ano que você chegou na Guaí, você lembra, amada? Boa noite, linda. Prazer Boa te receber noite. aqui. Primeiro de tudo, eu queria agradecer, né? Começar agradecendo pelo convite para essa conversa. Levar a cosmetologia natural para o mundo é uma das coisas que eu mais amo nessa vida. Levar esse conhecimento e essa informação. 2016? Foi, Amanda? Que eu cheguei na Guaí? 2017? Não lembro. Por aí. Também não. Mas, enfim, faz esse tempo. Foi logo que ela chegou na Guaí que eu comecei a usar o shampoo dela e nunca mais consegui usar outra coisa, com a graça de Deus. Mas mais para frente eu falo mais, senão tem muito depoimento para dar a respeito dos produtos da Ilana, mas vou deixar ela falar, ela apresentar o trabalho dela primeiro, né? Exatamente. Vamos deixar você mesma se apresentar, né, Ilana? Um pouquinho da tua vida, do teu currículo, da tua trajetória, né? O que te trouxe a esse trabalho, o que te motiva, né? E aí vamos encaminhando aqui. A noite é sua. Bom, quem quiser fazer pergunta também no meio do caminho. Legal. É sempre bom, né? A gente... Sempre bom. Mas no final a gente também vai ter espaço para isso.
Tá bom. Bom, meu nome é Ilana Milharczyk, eu tenho 43 anos, sou mãe de 3, da Isabela, do Frederico e do Teodoro. E ao longo da minha jornada, eu nasci dentro de uma família antroposófica, né? O que é antroposofia? É, para quem, algumas palavras, escolas Waldorf, farmácia Veleda, né? Medicina antroposófica. Então, isso é toda uma filosofia de vida, antroposofia, né? E eu nasci dentro de uma família dessa. Então, o meu normal, o meu natural foi lidar com isso já desde muito, né? Desde sempre. Né? Então, o meu natural é a antroposofia. E dentro da antroposofia, uma das questões base é a questão com a natureza, a ligação que a gente tem com a natureza. Né? Dessa conexão que nós fazemos parte, né? Que nós não somos a natureza lá e nós cá. Né? Então, dentro disso, eu fui crescendo, sempre tive uma ligação muito profunda com as plantas, de querer conhecer, ver o cheiro, o gosto, como que aquilo impactava na gente, desde muito pequena, brincava de ficar fazendo chazinho, colhia um monte de planta aí pelo jardim, né? Inclusive tóxico uma vez. Bichinha de nascença, né? E daí, assim, fui me enveredando, depois de adulta, entrei para o mundo das comunicações, fui fazer faculdade de propaganda e marketing, trabalhei em parceria com muitas agências de propaganda e marketing, mas chegou um determinado momento da minha vida, né? Eu sempre brinco com meus pais que eu queria, porque assim, eu estava ali, quando eu fui prestar vestibular, eu estava entre biologia e propaganda e marketing, né? E eu não passei em biologia, devia ter passado, né? Mas tudo bem. E daí, chegou um determinado momento da minha vida, eu comecei a perceber que aquilo não me cabia mais, né? Principalmente eu era responsável por tratar a imagem, fazer as fotos, retocar toda essa imagem no computador, né? E eu falava, e isso começou mover dentro de mim, tipo, o que eu estou vendendo não é verdade, o que eu estou ajudando a fazer o mundo comprar é uma coisa que não é verdade, né? Quantas e quantas fotos, né, eu retoquei, isso foi me gerando uma inquietude interna, que eu acho que estava num todo um movimento interno meu, né? E depois também que a minha primeira filha nasceu, eu comecei a me questionar muito, né? Começou muito pela alimentação, o que dá para esse ser, né? Como que eu estou alimentando esse ser? E daí a coisa chegou na cosmética, né? Porque dentro de todos os ramos que eu já fui, porque a gente precisa estudar muito, né? Quando a gente se aventura no meio do cosmético, a gente pensa que é uma coisa super simples de fazer, né? Mas, assim, a gente tem várias estradinhas que a gente precisa percorrer para realmente um cosmético ter propriedade, né? Ser um cosmético que realmente funcione, né? Então, no meio de estudo, dentro da Ayurveda, a gente vê que o nosso maior órgão de recepção é a pele, né? Então, como que a gente está alimentando o nosso ser? E o nosso corpo físico também. Então, isso me pegou muito, né? Desde do nascimento da Isabela. E na época eu tinha oportunidade de ir muito para, né, viagens internacionais, e na Europa e nos Estados Unidos a questão da cosmética natural é algo muito mais amplo e muito mais falado, né? A gente encontra mercados específicos de cosmética natural, e aqui no Brasil não existia isso, né? Na época eu corria para a Veleda e comprava os cosméticos da Veleda, e eles não funcionavam comigo, principalmente, né? Meu cabelo não ficava bom, minha pele eu não gostava.
E daí, ao longo do percurso, eu fui reparando que os cosméticos da Veleda, eles são principalmente para biotipos europeus, né? E aqui no Brasil, a gente tem outro clima, a gente tem outra temperatura, a gente tem outro tipo, estrutura de pele, outra estrutura de cabelo. Então, até aprender tudo isso... Né? E também a questão da definição, é uma grande dúvida que todo mundo me pergunta, mas o que é um cosmético natural? Né? Como que eu sei o que é um cosmético natural? Como que eu sei? Isso é uma grande questão, uma grande luta, né? Que todo mundo, por exemplo, eu duvido que alguém aqui consiga pegar um rótulo de qualquer um cosmético, escolhe qualquer cosmético que você tenha aí na sua casa, vira no verso, lê ali composição. Alguém entende o que está escrito ali? Né? Ninguém nem sabe o que está escrito ali. O que está passando todo santo dia está ali passando, né? no seu corpo. Né? Então, foi isso que foi me despertando. Peraí, o que é isso aqui que eu estou usando? Né? E começou aqueles montes de palavras, e assim... E daí, num primeiro momento... eu tive também algumas experiências, né, como publicitária dentro de indústrias cosmetólogas, né? E quando eu me deparei com um processo também, como que era feito isso, eu falei assim, não quero isso para mim. Né? Não quero isso, não quero passar isso na minha filha, bebezinha, acabou de nascer. Né? Foi meio que um choque para mim depois dessa visita nessa indústria. Eu voltei para casa e meio que joguei tudo fora e ali deu um grande estalo, né? Falei, chega. E comecei a procurar. E no Brasil não tinha nada, era muito difícil achar alguma coisa, né? Hoje a gente tem uma gama maior já, né? Mas a definição, o que é um cosmético natural? Porque hoje em dia a gente pega um frasco, por exemplo, de shampoo, né? Ele é todo bonitinho, verdinho, tem a florzinha de extratos naturais, isso e aquilo, né? Só que você acredita, você fala, nossa, esse shampoo deve ser maravilhoso, é natural, aqui, de camomila, de hortelã, de alecrim, ai, que ótimo. Né? E daí, quando a gente vira e vê a composição, a gente vê que não é nada daquilo que tem dentro daquele cosmético. Né? Então, a gente tem... No Brasil, a legislação é muito complicada. A gente tem a Anvisa, que legaliza cosméticos no geral, e dentro da Anvisa, a gente não tem nenhuma divisão. Né? Cosmético é cosmético, acabou. Entendeu? Então, a gente não tem uma legislação só para cosméticos, por exemplo, orgânicos, cosméticos veganos, cosméticos naturais, porque toda a nomenclatura é uma coisa diferente. Né? Então, assim, o cosmético natural é um cosmético que não é permitido nenhuma composição sintética na fórmula. Tudo tem que ser de origem natural. Né? Então, essa é uma primeira questão. Quem determina isso? Né? Não sou eu, Ilana. A gente tem alguns órgãos internacionais que fazem um trabalho incrível, porque é assim, vamos voltar um pouquinho lá para trás. Quando começou essa história de cosmético, no mundo, o cosmético é muito recente em termos de história, né? De uso. A gente tem aí em torno de uns 100 anos, mais ou menos. A gente tem a saboaria, que é mais antiga, que é milenar. Mas o cosmético que a gente conhece hoje, ele não tem mais que 100 anos. E se a gente for ver na indústria, somente 14%, é uma margem muito pequena, de toda a matéria-prima que é usada em cosmética foi testada e foi estudada para ver como que aquilo age no nosso organismo. Né? Eu brinco que é assim, imagina se você fosse pegar um voo, você está lá sentadinho dentro do avião, e daí o piloto fala, olha, gente, a gente só testou 14% da aeronave, tá? Mas a gente vai levantar voo. Né? Então, essa é uma grande questão. Né? Então, aos poucos, está se revelando. Aos poucos, começa a ter muita pesquisa científica em cima. Tipo, peraí, por que esse componente aqui do cosmético apareceu dentro de uma célula cancerígena? Né? Por que esse componente aqui do cosmético apareceu dentro de um problema hormonal? Por que esse componente cosmético apareceu numa ferida de pele? Né? Então, assim, hoje a gente já tem uma gama, né, de matérias-primas
que foram estudadas e de forma científica, né? Não fui eu que estudei. Gostaria até de entrar num laboratório desse, né? Aqui no Brasil a gente tem na USP um laboratório muito interessante que faz, na Unicamp também, né? São 2 laboratórios que eu já tive a oportunidade de conhecer. Mas presta atenção, lá embaixo tem um microfonezinho, não tem? Tem. Alguém entrou com áudio. Então, assim, e essas instituições, né, internacionais que regulamentam a cosmética natural no mundo, não é só no Brasil, né? Então, a gente no Brasil tem a Anvisa, que regulamenta cosmético, acabou. Ele pode ser o cosmético que for, né? Ela não subdivide em categorias, né? Só que a gente tem algumas que são EcoCert, Cosmos. O EcoCert, inclusive, certifica para alimentos também, né? Para questões de alimentos orgânicos. Então, a gente tem o Natrui também, o IBD, que são todas certificadoras, são sites até interessantes de se entrar, né? De se pesquisar. A maioria é em inglês, infelizmente, mas alguns têm tradução para português já. E são sites interessantes de dar uma entrada, de dar uma olhada, né? Lá tem muito dado, tem muita pesquisa científica também. Ou seja, por que não usar esse ingrediente? Né? Se tem isso no seu rótulo, não use. Né? Isso é bastante difundido dentro da cosmética natural. É uma coisa que a gente vem ensinar também o consumidor, porque quem é obrigado a saber ler rótulo de cosmético? Né? A gente mal entende um rótulo de um alimento, né? Uma bolacha que a gente vai comprar no mercado. Né? O que tem dentro daquela bolacha? A gente mal entende isso. Então, uma das grandes questões que eu venho trabalhando é levar essa informação para as pessoas. Né? De pelo menos assim, não precisa, eu brinco, não precisa comprar do meu, mas escolha um que seja, que não seja tão prejudicial. E a gente acaba criando uma cadeia, né? Porque assim, o cosmético que a gente usa, uma mulher, em média, a média mundial é de 14 cosméticos dia. A média brasileira é de 28 cosméticos dia, né? Que a gente usa. Imagina, 28 coisinhas diferentes ao longo do dia que a gente usa, mulheres, né? Principalmente. Primeiro, como que isso adentra seu corpo? Porque, sim, um batom que a gente passa, um componente no rosto. Ai, mas eu tô passando na pontinha do meu cabelo. Vai cair na sua corrente sanguínea. Né? Então, e que tipo de componente é esse que está caindo na sua corrente sanguínea? Né? Que está adentrando, que pode até modificar questões hormonais. Nossa, a gente tem estudos seríssimos, né? Não são coisas que eu que inventei. Né? E muito complexos e muito sérios em questões de consequência na saúde do ser humano. Né? E daí a gente vai lá, a gente usou um cosmético, daí a gente vai tomar banho, esse cosmético vai para a nossa água. Né? E essa água, depois, vai para o saneamento básico, vai para questões de tratamento. Será que aquele componente químico que eu usei no meu shampoo, por exemplo, ele sai, é tratado eles conseguem isolar isso? Teoricamente, não. Tem muitos componentes químicos que isso interfere, vai para a terra, vai para o nosso alimento depois, né? Quantos alimentos que a gente vê com componentes sintéticos de cosmético, né? Uma das grandes questões é os nossos oceanos também, né? Além do nosso lixo, além de toda a água contaminada que cai nos oceanos também. Então, a gente tem uma questão que foi feita há pouco tempo, inclusive aqui na Bacia de Santos, né? Aqui na Praia de Santos, que analisou a questão do sexo dos peixes, né? E por conta de tanto questões com protetor solar, né? Protetor solar é um capítulo à parte, viu, gente? Daria outra... Inclusive lá
no Instagram tem uma live onde eu falo 1 hora só de proteção solar e foi pouco ainda, né? Que é um produto que quase todo mundo usa diariamente, né? Com essa questão de proteger contra, né? Sim, é importante fazer a proteção da pele, lógico, contra radiações. Mas na Bacia de Santos, num raio de 100 quilômetros, todos os peixes são fêmeas, né? Que altera até a questão sexual dos peixes, né? E será que não altera na gente também? Será que não faz alguma coisa? Se altera nos peixes, se mata os corais, né? Tem muitos países, a Austrália, se não me engano, lá no Havaí também tem uma lei já, o governo não proíbe as empresas, né, a produzirem protetores solares com várias substâncias, né, que são proibidas. Aqui no Brasil isso, infelizmente, ainda ninguém nem sabe. Então, assim, a história é essa. E daí, nessa minha crise, né, foi uma crise pessoal, eu acho que foi tudo, eu resolvi mudar de tudo na minha vida. E me separei e estava numa crise financeira muito grande também, e com crise com o meu trabalho, que eu não estava mais acreditando no que eu fazia. E eu falei, quer saber, eu vou para cosmética natural, vou enfiar minha cara, vou estudar isso, porque virou uma grande paixão, né? Eu fiz vários cursos, várias formações, eu comecei pela saboaria, que é por onde todo mundo começa, mais ou menos, né? Que é uma delícia, fazer seu próprio sabonete, né? Só que vai além. Depois eu comecei a perceber que a cosmética natural vai além, né? Eu preciso entender muito de química. Eu falei, gente, mas eu não entendo nada de química, como que eu vou fazer? Né? Depois preciso entender de estrutura de pele. Eu falei assim, pronto, eu não sou médica, não sou dermatologista, e agora? Preciso entender de estrutura de cabelo, né? Porque o meu cabelo é diferente do seu, que é diferente da Ana, do João, né? Então, essa coisa que um cosmético só é bom para todo mundo é a maior mentira que existe, né? Tem coisas que funcionam muito bem, por mais que seja um cosmético de excelência, tem coisas que funcionam muito bem na minha pele, mas na pele da Ana é um desastre, entendeu? Então, eu tive que me enveredar por várias questões e eu me encontrei dentro disso, né? Minha grande paixão, eu gosto muito de estudar sobre isso, muito de pesquisar, horas e horas de bancada de laboratório, né? Já joguei um tanto de matéria-prima fora, de fazer as coisas e não dá certo. Aí chamar as amigas, né? E falar, testa! A Amanda sabe disso. Amanda, usa isso aí, vê se deu. Então, eu brinco, eu testo meus cosméticos, sim, em humanos. Humanos lindos que eu amo. E assim a gente vai seguindo e levando essa informação, né? Porque muitas pessoas que me chegam, a maioria hoje a Lilá é focada em atender pessoas que, primeiro, querem parar de usar componentes sintéticos. Não, ninguém ficou careca, alguém bateu o olho aqui, não, eu não tive essa sorte, muito pelo contrário. Então, eu fui, ao longo desses anos, né, me aprofundando, então fui atrás de uma formação de bioquímica, né, para entender todo o processo químico do corpo e como que ele interage com essas substâncias que a gente recebe, como que é feita essa troca, inclusive de forma molecular, como isso adentra nas nossas células, né? Depois eu fui atrás de um curso de formação profunda em aromaterapia. Aí você fala, nossa, aromaterapia para cosmético? Como assim? Sim, a maioria dos cosméticos naturais, eles têm óleos essenciais, né? Não sei se as pessoas conhecem o que é isso, mas quem não souber me pergunta depois. E o óleo essencial, ele é uma questão seríssima dentro da cosmética natural, que a gente tem que ter muita propriedade de como que a gente usa, né? Porque ele mexe, não é simplesmente o cheirinho do cosmético, né? Porque tem mais essa. As pessoas pegam um cosmético, a primeira coisa que elas fazem, elas cheiram para ver se elas gostam, né? O cosmético pode ser o cosmético que for, se elas sentirem o cheiro e não gostarem, provavelmente elas não vão usar.
né? Então, tem mais essa. Então, dentro da cosmética natural, a gente tem que fazer essa sinergia, né, que a gente fala de óleos essenciais, que funcione para o cabelo ou para a pele, que funciona também para o olfato e para as questões, porque óleo essencial mexe com questões emocionais, né? A gente tem muitos artigos científicos também que provam que as moléculas olfativas dos óleos essenciais mexem com o nosso cérebro, com o nosso sistema nervoso, né? Então, a gente... Olha o tamanho da responsa, né? Então, é muito estudo, né? Todo estudo pelas plantas, né? E daí começou uma grande questão na minha vida. E aí? Onde eu vou atrás de matéria-prima, né? Para fazer um cosmético de qualidade? Onde eu vou achar o raio de um alecrim que não esteja cheio de agrotóxico, né? Onde eu vou conseguir uma lavanda que seja lavanda mesmo, né? E começou todas as questões dos extratos também, que foi uma coisa que eu pesquisei muito, né? Porque no começo eu comprava extrato pronto. E daí depois eu fui atrás e falei assim, tá, o extrato é o quê? O extrato é pegar a planta e colocar essa planta num veículo para extrair. O veículo pode ser desde água, óleo, né, e outros vários tantos, né? E a maioria dos extratos naturais, eles são feitos com propileno glicol. Fica aí uma dica. Só, se vocês verem propileno glicol nos rótulos de vocês, sai correndo. Ele é um componente químico altamente proibido dentro da cosmética natural. Primeiro que ele é sintético e depois ele tem ação cancerígena também, né? Muitos cosméticos têm ação cancerígena. Né? Infelizmente, a gente tem essa... Isso eu posso falar porque tem aberto, né, dentro da internet, a gente consegue pesquisar isso de forma muito tranquila. Então, é essa. A jornada é mais ou menos essa. Acho que me apresentei. Bom, muito bacana, né? Aí, isso é aplauso mesmo. Várias manifestações aqui de aprovação da sua fala e de aprovação dos seus cosméticos, né? Das suas queridas amigas e consumidoras, né? Que estão presentes. Então, tá bem agitado aqui a coisa. Então, acho que nesse momento seria legal você falar um pouco dos seus produtos, né? Do que você se propõe a conseguir com eles, né? E vamos falando assim, depois a gente vai abrir um pouco para perguntas. E quem quiser já colocar alguma questão. Teve uma pergunta que passou por aqui, talvez já seja interessante colocar, que é como saber se algum cosmético, ainda que natural ou não, não foi testado em animal. Então, vamos lá. 99% de todos os cosméticos industrializados, dessas grandes empresas que a gente conhece, são testados em animais, né? Ainda hoje. Então, já começa por aí. Né? Assim, todas essas grandes empresas testam em animais, né? A não ser que venha escrito no rótulo não testados em animais. Isso é uma coisa que a Anvisa pega bem no pé. Então, tem que estar escrito. Se não tem escrito nada na embalagem, é porque foi testado em animais, né? E além de usar também muitos cosméticos, porque assim, um cosmético, ele precisa de gordura, vamos dizer assim, ácidos graxos, né? Vamos falar um nome bonito, mas o nome que todo mundo conhece é gordura. E essa gordura, a nossa maior fonte de gordura e barata é a gordura animal, né? Que é o que sobra da indústria alimentícia. Né? Então, tudo que é descarte e que não é mais usado pela indústria alimentícia, isso é processado, todo esse descarte, toda a carcaça, isso é processado e extraído a gordura. E dessa gordura, a gente tem muitos nomes para essa gordura, né? A gente tem mais de 200 nomes químicos para essa gordura.
Então, imagina, às vezes nem eu sei o nome, né? Eu bato o olho e falo, nossa, o que é isso aqui mesmo? E daí é um derivado dessa gordura, né? Quimicamente tratado. Né? Então, já começa por aí. O pessoal que é vegano, né? Não deveria, teoricamente, né? E muitas pessoas que são veganas nem têm ideia disso. Né? E quando eu falo, olha, pesquisa aí no Google, vê aí o que é esse componente aí. A pessoa se assusta e fala, nossa, é verdade. Né? Porque, sim, todo cosmético, a maioria dos cosméticos precisa de gordura, de ácido graxo. E a nossa fonte mais barata é a gordura animal. Né? Então, dentro da Lilá, a gente usa só ácidos graxos naturais e vegetais. Não que o natural, porque o animal também é natural, né? Se a gente for pensar nisso, entendeu? Então, tem que ser vegetal. Então, por exemplo, os óleos e manteigas vegetais, né? Tão famoso, por exemplo, o óleo de coco, que eu uso muito pouco dentro da Lilá, porque ele ficou muito famosinho, mas ele é um grande vilão, né? Porque a gente precisa saber muito bem usar, né? Porque isso também começou a vir à tona. Eu vejo um movimento, principalmente do pessoal mais novinho, lindo, um movimento incrível aí, do torno de uns 20 anos, por aí, uns adolescentes, 20 anos, que entram muito nessa questão de, nossa, vamos ver lá o que a fulana tá falando, a blogueira, isso, aquilo, né? Então tem um movimento muito lindo, muito bacana, de muitas pessoas levantando essa bandeira de tipo, o que você está passando no seu corpo, né? O que você está consumindo, como que você está contribuindo para a poluição do planeta Terra, entendeu? Como você está contribuindo para a poluição das nossas águas, por exemplo, dos oceanos, né? Da nossa terra, da nossa comida. E assim vai, porque é um ciclo, né? Um alimenta o outro, né? E tudo que a gente consome tem um descarte. Como que é esse nosso descarte? Para onde vai isso, né? Então, isso é uma grande questão dentro da Lilá, né? Porque todas as matérias-primas também são degradáveis, são biodegradáveis e não poluem, né? Isso é até as embalagens também da Lilá, eu fui atrás disso, deu uma trabalheira, né? E daí o propósito da Lilá é ser uma marca de cosméticos, né? 100% natural, de primeiríssima qualidade. Então, isso foi uma grande questão, porque no primeiro momento era muito difícil achar matéria-prima, né, para fazer. No primeiro momento eu importava muita coisa, eu pedia amigo que ia sei lá para onde, eu falava, pelo amor de Deus, traz para mim. Né? Às vezes ainda tem isso, ainda tem coisas que eu não consigo comprar no Brasil, né? Mas, por exemplo, aí que entrou a Amanda na minha vida, entendeu? Eu falei assim, você com um monte de terra aí, vamos embora plantar. Eu preciso dessas plantas. Né? E foi aí que começou a nossa parceria, né? Até hoje é uma parceria que funciona muito bem. Depois de um determinado, eu falei, não aguento mais, pelo amor de Deus, começa a produzir os extratos para mim, porque eu não estou dando mais conta de produzir isso. E daí o pessoal da Mana Terra, né, começou a produzir os extratos, porque é fundamental também você saber a origem, né, da onde muitas coisas eu tenho plantadas aqui também no laboratório, né, e para você saber mesmo qual é, né, porque se você vai lá comprar um cosmético da marca X, que faz um trabalho lindo e maravilhoso na Amazônia, e que coleta lá semente, sei lá das quantas da Amazônia, a semente da Amazônia é linda mesmo, né? Mas aí ela coloca isso dentro de uma estrutura. A gente tem algumas famílias dentro de cosmético, como, por exemplo, o conservante, o aglutinador, que é o que deixa o cosmético, né, sem dividir, ali na mesma textura, né? As essências sintéticas, então, terceira família. Os aromatizantes também, questões olfativas que são diferentes das essências sintéticas, né? São dois tipos de moléculas diferentes que interferem no nosso organismo de forma diferente. A gente tem os estabilizantes de fórmula, tudo isso literalmente mata toda a beleza daquela semente, né, sei lá, de um açaí lá da Amazônia, que tem um potencial incrível sobre a pele, por exemplo, né? Que é um antioxidante muito interessante, não deixa a gente envelhecer, por exemplo.
Mas isso é colocado dentro de uma estrutura que acaba com essa beleza, né? No meu ver. Né? Porque é um meio extremamente sintético. Eu faço uma analogia, o pessoal que me conhece, porque assim, é muito lindo de ver também esse processo. Eu sou muito feliz com todas as pessoas que me chegam. É um trabalho gigantesco, porque eu falo com uma a uma de todas as pessoas que me chegam. E para eu entender o que aquela pessoa está precisando, por onde ela quer começar também, né? Porque de repente mudar tudo de uma vez a gente não consegue, né? Então, tá, você quer começar por cabelo, quer começar por pele, quer começar com, né, com uma coisinha pequenininha, né? Então, assim, eu falo com todas as pessoas que me chegam, né? Então, e é uma delícia, porque a gente acaba virando amigo no final. Tem gente até fora do Brasil, né? E aí, como você tá? E o filho, e o marido? Conheço a família inteira, né? É uma delícia, porque acaba fazendo uma grande família, né? E um vai falando pro outro também dessa corrente, porque me chega gente que fala, Ilana, eu já passei por sei lá quantos dermatologistas, já passei por sei lá quantos médicos, já fiz tantos tratamentos e nada melhora a minha questão de pele, por exemplo, questões severas de pele, né? Eu falo, vamos tentar, né? Eu nunca falo, vai sarar. Não, o que eu falo é, vamos tentar, vamos fazer um caminho dentro da cosmética natural. Vamos ver como que seu organismo reage. Porque um problema de pele ou um problema de cabelo tem 1 milhão de causas, né? Não é só um cosmético, mas um cosmético interfere também, né? Então a pessoa começa a ter muito mais qualidade de vida, né? E daí a pessoa começa a se transformar. Tem trabalhos lindos com mulheres que falam, nossa, Ilana, eu comecei a acordar mais cedo para me gostar, para me olhar no espelho e ficar feliz com o meu cabelo, né? A gente tem um estudo que diz que somente 14% ou 15%, um negócio assim, das mulheres é satisfeita com o seu cabelo. Que a gente se olha no espelho, nunca está feliz com o nosso cabelo. As mulheres aí podem falar. Né? Quantas horas e horas e quantos produtos, e não, agora eu vou usar isso, agora eu vou usar aquilo, agora eu vou pintar de tal cor, e agora eu vou fazer progressiva, e agora eu vou fazer... E, na verdade, isso vai tirando cada vez mais, vai tirando a saúde do ser humano. Na minha concepção, isso agora sou eu, Ilana, falando que... e quando a gente vai pelo caminho da cosmética natural, a gente volta, né, a trazer aquele vício, aquela saúde, o cabelo cresce, né? Viram cabelões, olha o cabelo da Amanda. Né? Viram cabelões, né? O bicho nunca mais para de crescer. É que essa é a função dele mesmo. Né? Essa é a função do cabelo. Se ele não está crescendo, se ele não está bonito, é porque alguma coisa está errada. Né? Então, o nosso corpo é muito inteligente, né? Ele mostra pra gente. Então, questões de pele, questões de cabelo, lógico, a gente tem o processo natural do envelhecimento, né? Óbvio. Mas se a gente não... O nosso corpo fala, né, pra gente. Então, se a gente tem algumas questões, então... por isso que é tão importante, cada pessoa que me chega, eu falo, tá bom, então qual que é, né? As pessoas podem confirmar, então me manda uma foto, como que é, me faz um vídeo, né? O que você já fez, qual o tratamento que você já fez. E esse é o propósito da Lilá, levar essa informação, né? Levar esse questionamento, o que você está passando no seu corpo, você tem consciência do que você está passando no seu corpo? Você tem consciência o que acontece com essa água depois que você toma banho, né? Ou depois que você lava suas mãos com sabonete, né? Então, para onde vai essa água, né? Então, para onde vai essa espuma, né? A questão da espuma é uma questão muito severa também. A gente está muito condicionado a questões de espuma para limpeza, não é bem por aí, mas isso é um outro capítulo. E assim vai. Então, as pessoas o pessoal que me conhece, que já, né, que me chega, geralmente um vai indicando para o outro, né, lá ao longo desses anos. Ali lá agora tem, de forma oficial mesmo, que eu falei, bora, é isso, né, vamos. Porque é lutar contra uma indústria gigantesca também, né. Você levar essas informações, todo dia tem que conversar com alguém e falar, então... Mas a marca X, que é uma marca linda, maravilhosa, né? Que faz anúncio, que usa modelos incríveis,
usa tais e tais e tais e tais componentes, e isso não é legal por conta disso. Então, é uma fala diária minha, assim, né? Então, e eu sinto que isso é uma grande missão, assim, na minha vida, né? É o meu grande propósito, né? E o meu grande amor também. Eu sou muito, muito encantada pelo poder de cura que a natureza nos proporciona. Helena, deixa eu trazer algumas coisas aí. Está muito difícil de acompanhar o chat, né? E, então, depois eu vou mandar para você o chat inteiro. Mas, por exemplo, alguém perguntou se tem experiência com cabelos afro. Perguntaram também sobre vitaminas. Os seus contatos, todo mundo pedindo. Eu até vou pedir para a Amanda, ver se ela tiver possibilidade de colocar no chat sua arroba, seu site, o que ela puder colocar. Vou pedir para a Amanda, então, ir colocando, né? Então, cabelos afro, vitaminas, foram algumas perguntas que eu consegui captar aqui. Uhum. É fundamental, sim. Cabelo é cabelo, gente. Quem entende de estrutura capilar, né? A gente tem várias estruturas capilares, né? Então, sim, eu fiz, inclusive, uma formação, eu sou tricologista, né? Quem não sabe o que é tricologista é o profissional que estuda a fundo como que funciona um cabelo no corpo da pessoa, né? Como que é a questão do couro cabeludo, questão de estrutura, do que ele precisa, questão de vitamina, sim, né? Cabelo é principalmente proteína, né, e aminoácidos. Então, assim, existem muitas questões que a gente pode fazer suplementação via boca, mas precisam ser suplementações altíssimas, né? Biotina é uma delas, por exemplo, né? A biotina é uma molécula muito interessante para cabelo, para pele, para unha, né? Mas se você não tomar mais que 15 mil unidades por dia, não vai nem chegar perto do seu cabelo, né? E geralmente um comprimido tem 3 mil, por exemplo. Então, assim, imagina quantos comprimidos por dia, e a biotina é uma coisa carésima, né? Então, assim, é uma suplementação que realmente funcione, por exemplo, vitamina C, né? O cabelo precisa de muita vitamina C também, por incrível, do mesmo jeito que a nossa pele, né? Niacinamida também, né? Que é a vitamina B3. São todas vitaminas que o nosso corpo produz até mais ou menos os 35 anos. Depois começa né? Ácido hialurônico é um que está em moda agora, né? Todas as empresas falam muito do ácido hialurônico. A gente produz isso de forma espontânea, né? Mas com o processo de envelhecimento começa a existir uma queda, e por volta ali dos 50, 55, tem pessoas que param de produzir totalmente, né? Então a gente precisa fazer via cabelo ou via pele, né? Só que daí existe outra questão, tá? E aí, eu vou passar minha vitamina C na minha pele, e como que eu vou fazer para que isso entre na camada mais profunda da pele? Né? Não é simplesmente misturar, porque vitamina C é um pozinho branco, por exemplo. Né? Eu vou passar esse pozinho branco aqui direto na minha pele? Não vai dar certo. Né? Vou passar no meu cabelo? Né? Não vai dar certo. Então, como que eu construo esse cosmético para que ele chegue na camada mais profunda, para que ele chegue no córtex, que é uma camada mais profunda do cabelo também, né? Ou como que eu faço para que isso chegue lá dentro do bulbo capilar, que é onde nasce nosso folículo piloso, que é o nosso fio do cabelo, né? E assim vai. Então, é muito estudo, assim. Então, cabelo, né? Tem essa questão, né? O cabelo afro é um cabelo que, assim, é um desafio, porque eu vejo o condicionamento de que cabelo com cacho ou cabelo com muito volume, que as pessoas não gostam, que as pessoas acham feio, então as pessoas estão sempre fazendo alguma coisa com esse cabelo para deixar ele bonito, né? Socialmente aceito, né? Então eu tenho muitas clientes que me chegam com essa questão: não, Helena, não posso sair com esse cabelo não dá para mim. Né? Então a gente tem que fazer toda uma construção também de tipo, peraí,
Como que é o seu natural? Né? O que é o seu cabelo saudável? Seu cabelo é liso ou ele tem uma estrutura ondulada? Né? Lógico que um cabelo afro ele precisa de mais questões de hidratação, mais moléculas de lipídio, mais ácidos graxos. Então tem toda né? É um cabelo que a gente cuida de forma diferente que um cabelo liso, né? E fininho, né? Porque é outra estrutura capilar, mas é cabelo. Joana, primeiro é minha colega aqui, Ana Maria Orsi, que é minha parceira aqui na Cultura Orgânica, na produção desses encontros. Ela disse que a melhor... Você é profissional de propaganda, né? Aí ela disse que a melhor propaganda é a sua pele e o seu cabelo. E indicação de cabelo na menopausa, queda de cabelo na menopausa. Questão de cabelo é uma coisa delicada, né? Assim, menopausa, lógico, as questões hormonais influenciam diretamente em questões capilares, né? Tanto que é uma coisa que, assim, eu desenvolvi ao longo desses anos, é impressionante. Eu comecei a perceber no meu ciclo menstrual, eu consigo perceber questões do meu cabelo. Então, eu consigo entender quando eu estou numa TPM pelo meu cabelo, né? Quando eu estou num período de ovulação, ou quando eu estou na questão da menstruação em si, muda, né? A gente começa a ter essa sensibilidade de se perceber dentro da cosmética natural também, né? A gente começa a falar assim, se meu cabelo está mais assim hoje, tá, eu já sei, né? Porque está faltando tal e tal elemento, porque eu estou início de ideia, eu já faço a construção toda. Mas não vou entrar em termos técnicos aqui, que não vale a pena. Mas na menopausa a gente tem uma queda drástica, né, de questões que ajudam em um aumento também em níveis não da testosterona em si, mas a testosterona ela vira diedrotestosterona, que é o DHT que a gente chama, que isso chega no nosso bulbo capilar e enfraquece, às vezes mata nosso bulbo. Então a gente começa a ter uma queda capilar severa. Né? Então, existem sim componentes dentro da cosmética natural para isso. Né? Então, existe mas existe também uma questão. O nosso cabelo, isso é uma parte interessante, né? A nossa pele não, mas o nosso cabelo, ele cria dependência e cria uma questão que ele não consegue digerir componentes químicos, como silicones, por exemplo. Né? Isso é uma das grandes questões que acaba com o nosso fio, né? Porque isso vai fazendo uma camada plástica. Imagina que o nosso fio fica encapado, né? Com essa camada plástica. E eu acredito que mais de 90% dos cosméticos para cabelo tem silicone, né? Os dimeticone, tudo que termina em cone nos rótulos de vocês tem silicone. Né? E além que isso, o que acontece? Essas substâncias, imagina que o bulbo capilar é uma bolsinha assim que aqui sai o nosso fio, tá? É como se fosse um vasinho, né? E aqui daqui de dentro sai a estrutura do nosso fio. Essas substâncias elas vão se acumulando, elas vão entrando por essa abertura que a gente tem no nosso couro cabeludo e elas vão se depositando aqui embaixo, né? Como se fosse um vaso de planta que todo dia ali a gente põe uma substância química ali naquela terra, digamos assim. E daí o que acontece com o bulbo? Né? É pelo bulbo que a gente tem aqui, imagina que aqui seja todas as nossas veias que chegam, que alimentam, né, esse bulbo capilar. E toda a energia que o bulbo capilar gera para nascer um novo fio saudável, ou manter um fio saudável, que a gente tem ciclos, né? De nascimento, de desenvolvimento e de queda do nosso fio. Aí o bulbo capilar, o que acontece? Ele fica emanando energia para combater esses componentes estranhos que ele não reconhece. Então, em vez do nosso corpo estar gerando energia para o nosso cabelo crescer e ser saudável, ele está gerando energia para combater esses componentes que a gente não tem poder de digestão, né? Principalmente silicone, é um deles que impede muito a questão da saúde capilar. Então, quem tem problema, quem já está lá na menopausa, já está com uma questão que já chega hormônio, né? Que interfere na questão do crescimento capilar.
aí acabou, aí que tem queda mesmo, né? Porque o bulbo capilar fica lá emanando força para combater componente sintético. Mais o hormônio que chega do DHT, pronto, é queda capilar, né? Então, eu tenho muitas clientes que me chegam na fase da menopausa, e só pelo simples fato delas mudarem para cosmética natural, isso é um processo também, né? Para cabelo existe a tão famosa frase da transição. A gente precisa ter um processo de transição até conseguir retirar todos esses componentes sintéticos do nosso fio. Demora um tempo. Tem gente que sofre um pouquinho e tem gente que na primeira lavagem dá certo, né? E o cabelo fica ótimo, né? Então, é uma questão de... E tem muitas... Só pelo fato delas transitarem para a cosmética natural, o cabelo já vira outro, né? É bem interessante isso. Então, bom, quero falar com todos aqui também, que todas essas questões de atendimento, mas eu queria saber, você tem pontos de venda em outros locais? Então, porque é assim, como a cosmética natural é muito... No meu caso, né? Tem pessoas que fazem de forma diferente, mas eu escolhi fazer dessa forma pontual. Porque, às vezes, a pessoa pode comprar um shampoo, né, que não vai... Mesmo que seja um shampoo natural, por exemplo, o shampoo Detox, que é um shampoo que tem na linha da Lilá. Entendeu? Se a pessoa for lá e comprar só o shampoo Detox e ficar usando só o shampoo Detox, o cabelo dela vai destruir. Entendeu? Então, assim, precisa saber... Primeiro que precisa direcionar essa pessoa e explicar para ela, olha, eu estou te indicando esse shampoo, o processo é esse, a gente vai fazer esse processo juntos, eu preciso ver como está seu cabelo. Geralmente o pessoal que é meu cliente já sabe, né? Então, depois de um mês eu pergunto como que tá, depois de 2 meses eu pergunto como que tá, às vezes eu vejo, as pessoas me mandam foto, aí eu falo, ó, usa assim, usa assado, né? Porque não tem uma única forma. Né, Eu acho que você vai crescer tanto depois disso aqui que você não vai conseguir mais dar conta de tão personalizado, né? Você atende online, Ilana? Então, eu faço isso. Todos os meus atendimentos são feitos via WhatsApp, as pessoas me mandam, já me mandam com foto e já me mandam problema. Né? E de preferência vídeos, entendeu? Quando eu não, porque não dá, né? Eu tenho gente que está fora do Brasil e a gente faz assim, né? Eles me mandam vídeos, me falam qual é a questão. E todo o atendimento eu focalizei em WhatsApp. Eu demoro para responder, mas eu respondo. Né? Eu não deixo WhatsApp, ninguém sem resposta. Já foi colocado aí no chat o WhatsApp dela. Então, eu já aviso. Porque, assim, quando eu entro em laboratório, eu aviso também. Quando eu entro, eu não levo meu celular. Porque ou eu formulo, né? Ou eu falo com as pessoas. Então, assim... E, às vezes, eu posso demorar. Mas, assim, 1, 2 dias no máximo, entendeu? Geralmente, estou conseguindo. A demanda é gigantesca, assim, graças a Deus, cada vez mais pessoas e cada vez mais dando certo, pessoas que indicam para pessoas, e então a Lilá focou em atender pessoas, primeiro de tudo, pessoas que não querem mais usar componentes sintéticos, né? E depois, um segundo foco é pessoas com questões de pele. Então, pessoas que têm, por exemplo, manchas de pele, né? Melasma, que é o que a gente fala, rosácea, né? Que sofre muito com rosácea, aquelas vermelhidão que dá no rosto, né? Também tem todo o tratamento. Questões de cabelo, meio que... Questões de cabelo e de pele do rosto é cargo-chefe da Lilá, né? Corpo bem... Lógico, um atrai o outro, porque uma pessoa que começa... Eu brinco, ó, é um caminho sem volta. Um beijo, Andréia. Obrigado pela presença. Sérgio, eu posso fazer uma pergunta? Oi, Ilana. Sim, pode. Tudo bom? Ilana, nessa pandemia, eu acho que não só eu, mas várias amigas, deixamos de pintar o cabelo, certo? Estamos todas de cabelo meio branco. E aí, eu senti, na verdade, meu cabelo mudou a estrutura dele. Ele era liso, e liso ele não está tão mais liso assim. E não eu estou procurando shampoo, né? Na verdade, agora você está falando que tipo de shampoo. Eu vou te mandar um WhatsApp para você me ajudar, até é legal. E eu tenho rosácea também. Você acabou de falar da rosácea, não é sempre
rosácea tem a ver com emoção, emocional, tem uma série de coisas, né? E também é uma coisa legal, acho que eu tô adorando, eu quero saber mais. E shampoo é uma coisa que eu estou procurando mesmo por conta da mudança desse meu E cabelo. sabe, como que é seu nome mesmo? Não aparece. Ivani. Ivani, sabe que, Ivani, shampoo é um assunto muito delicado dentro da cosmética natural, né? Porque você vai achar pouquíssimas empresas que fazem shampoo natural aqui no Brasil. Porque geralmente a pessoa precisa de um aconselhamento, senão não dá certo. Né? Então, assim, porque às vezes não é só um shampoo, você precisa fazer uma mistura de shampoos, um dia você usa um dia você usa outro, para você conseguir chegar contemplar todos os aspectos que você precisa contemplar no uso de um shampoo, por exemplo, para quem quer fazer, né, todo esse tratamento. Né? Então, porque precisa ser muito bem orientado. Né? E a gente tem, felizmente e infelizmente, assim, tem dois âmbitos. Tem muitas pessoas que estão começando a fazer cosmético de forma linda, graças a Deus, porque um cosmético que é feito por né, de forma artesanal é 1000 vezes melhor já, né? Assim, então eu incentivo muito. Inclusive tem muitas meninas que né, de quase que semanalmente eu recebo mensagens de pessoas. Lana, você dá curso? Não sei o que. Eu falo assim, gente, só se meu dia tivesse 50 horas, né? E eu posso te mandar as perguntas pelo WhatsApp? Pode. Com esse contato? Aí a gente conversa mais. Me manda se Isso. você conseguir fazer um videozinho do seu cabelo. Faço. Tá? E se você tiver fotos suas quando você está na crise da rosácea. A rosácea, ela não tem cura. Né? Mas dentro da cosmética você não tira natural... foto, né? Mas dentro da cosmética natural, a gente tem um caminho incrível. A gente consegue estabilizar os momentos de crise. Tá? É muito legal. Tem um caminho muito interessante, sim. Que bom. Tá ótimo. Obrigada, viu? Bacana. Deixa eu falar para a Fátima, para a Amanda, que eu estou vendo aqui as conversas, para a Amanda, que a Fátima também tem um sítio agroecológico, né? Opa! Que ele desenvolve lá, né? Por favor! Então, a Fátima essa eu quero contato, me passa! Com aí, colocar à disposição esse sítio para fazer parceria com a Humana Terra, com a Lilá e tudo isso. Então, nós já vamos crescendo, tá certo? Já falei para escrever, Ilana. E sabe que é uma coisa que eu priorizo muito na Lilá, é a origem dessa matéria-prima. Então, se eu puder ter, por exemplo, agora eu estou com um novo fornecedor de óleos essenciais, que está indo para mim, é uma nova fase da Lilá, que a gente está saindo um pouco do óbvio, do alecrim, do tea tree, que é a melaleuca, da lavanda, que todo mundo, né? Parece que só existe isso, né, no mercado. E a gente tem no Brasil plantas aromáticas e um poder de cura nessas plantas absurdo, né? Inclusive, pessoas de fora vêm para estudar, né? Assim, tipo, e é uma coisa que eu quero desenvolver, uma linha só com plantas nativas, né? E esse pessoal aqui na Serra da Mantiqueira, fui agora lá em janeiro conhecer eles plantam umas coisas que nem eu conhecia. E daí eu falei assim, isso, sair um pouquinho desse industrial também dos óleos essenciais, né? Dessa lavanda, que todo mundo conhece, dessa melaleuca, que todo mundo conhece, desse alecrim, e ir para questões mais nativas, né? O que a gente tem dentro do nosso próprio país, né? A gente tem uma riqueza gigantesca, né? Que em breve que eu vou ter do cambuci, né? Que é uma fruta que é parceira da goiaba. E tem um cheiro, gente. Eu queria que o cheiro passasse pelo computador. Então, mas passa nos cosméticos? Nos cosméticos passa, É uma da grande questão. Assim, as pessoas geralmente, assim, eu nunca até hoje recebi um comentário de Ilana, eu não gostei desse cheiro no seu cosmético. Pode ter acontecido, mas a pessoa nunca me falou, pelo menos. Né? Os cheiros são bem agradáveis. Perguntando sobre o óleo de coco, se você pode falar um pouco mais. Tá.
vamos lá. O óleo de coco, ele virou um queridinho, né, do pessoal aí da cosmética natural. Ele é principalmente formado por um ácido graxo que é o ácido láurico, né? E o ácido láurico, ele tem um alto poder de limpeza, tão famoso sabão de coco, né? Só que de uma certa forma, então ele tem um poder bem abrasivo. E o pessoal usa, a gente tem um entendimento meio que errôneo também do que é o óleo, né? A gente acha que o óleo vai hidratar. Daí a primeira pergunta que eu falo, e eu converso muito isso também com as pessoas, eu falo assim, escuta, quando você está com muita sede, você bebe água ou você bebe óleo? Né? Então, óleo não hidrata. Né? Então, já começa por aí. Então, tem muita gente que taca óleo de coco no cabelo e depois o cabelo até fica legal, mas depois de uns dias o cabelo começa a fazer assim, ó. Né? E a pessoa fala, mas Ilana, eu faço óleo de coco. Eu falo, pelo amor de Deus, para. Né? Por causa desse ácido láurico. Ele não é uma molécula que hidrata o cabelo. Né? Então, a gente falar que óleo hidrata é errado. Né? O óleo alimenta. Né? O óleo eu brinco que nós seres humanos precisamos de líquido, precisamos de água e precisamos de comida, né? Então, na cosmética é a mesma coisa, a gente precisa de moléculas aquosas e moléculas oleosas, né? Então, não adianta nada a gente passar também, e o óleo tem uma grande questão. A molécula do óleo é gigantesca, assim, né? A gente passa na nossa pele e ela fica aqui só toda na epiderme, ela não chega na derme. Ela precisa a molécula, principalmente do óleo de coco, ela é bem grande e ela precisa de um permeador cutâneo. Né? Então, assim, eu tenho muitos clientes que falam assim, Lana, minha pele é muito seca. Eu passo óleo puro na minha pele e não resolve. Assim, não vai resolver mesmo. Né? Porque você só está passando óleo ali na camada de cima. E depois, quando você toma banho, vai tudo embora. Né? Então, você precisa de um permeador cutâneo, porque a hidratação de uma pele se faz na derme. A gente tem 3 camadinhas de pele, né? A epiderme, que é a superficial, a derme e a hipoderme. Né? Se a gente consegue um cosmético que chegue na hipoderme, é soltar fogos de artifício, né? Muito difícil. Então, o óleo de coco, ele dá uma falsa sensação inicial que está resolvendo a questão. Né? Eu recebo muitas pessoas que começam a desenvolver uma dermatite atópica e dermatite seborreica por conta de excesso de óleo de coco. Então, tem outros óleos, né? Tem outras formas de uso. Né? A gente tem óleos incríveis, mas o óleo a gente precisa dosar muito bem, saber muito bem usar. Eu recomendo, inclusive. Tem algumas clientes que eu falo, olha, agora você vai usar o óleo X dias por semana e assim vai. Ela está perguntando sobre o hidratante Skin Food Manteiga Corporal da Veleda. Os cosméticos da Veleda eu gosto muito da formulação da Veleda, tá? A Veleda é uma marca de cosmético natural, né? Pode ser usada sem dó nem piedade. Mas o que acontece com a Veleda para o brasileiro? Que eu percebi, né? As pessoas têm dificuldade de adaptação por conta que são cosméticos mais voltados para outro clima, né? Não para tão quentes. Né? A carga oleosa é muito grande dos cosméticos da Veleda, então não funciona em todos os tipos de pele e todos os tipos de cabelo aqui no Brasil. Muito bem, gente. Deixa eu colocar aqui na galeria aqui. Vou tirar aqui. Então, agora, verbalmente, se alguém tiver mais alguma pergunta. Acho que tem uma pergunta da Silvia. A Silvia, inclusive, é uma amiga minha que faz uns cosméticos maravilhosos também. Sil, gratidão de ter vindo aqui. Depois escreve para a Ilana.
Mas eu vi que tem uma pergunta para vocês se conhecerem. A Silvia, inclusive, faz uma maquiagem e está ali em Osasco, pertinho. Mas acho que tem uma pergunta dela. Eu estou tentando achar aqui de novo, peraí. Enquanto isso, eu quero falar as perguntas mais Como faz uma comerciais. cosmética que Depois chegue nessa você camada põe um mais pouquinho só- profunda? Não, fala. Isso a gente tem alguns ativos, tá? Que são certificados e permitidos dentro da cosmética natural, principalmente EcoCert e Cosmos, que eles fazem esse papel, né? De permeação cutânea, né? Então, a gente tem alguns tipos. Depois, como que é o nome delas? Silvia? É isso? Silvia. Silvia, me manda um WhatsApp depois, a gente troca figurinha, que é termos mais técnicos. Isso mesmo, já fazendo os contatos Então, aqui, maravilhoso. As perguntas mais comerciais, depois vocês fazem diretamente, tá? Pelo WhatsApp dela. Entrem, mergulhem no Insta dela, que tem muita coisa lá. Então, muita coisa que vocês estão curiosos, querendo ver, mergulhem no Insta dela, que vocês já vão pegar bastante coisa. E aí vocês podem ser mais objetivas para fazer uma consulta e conversar também sobre as questões comerciais, que nós não vamos fazer isso agora, tá certo? Então, se tiver mais perguntas, volta e meia tem algum que abre aqui, eu fico louco tentando achar quem é que abriu. Não, essa live está sendo gravada e vai Tá ser sendo colocado gravado. no grupo depois? Vai ser colocada no grupo, o chat inteiro também vai ser colocado no grupo. Ótimo. Vai ser enviado para a Ilana, né? Tem uma cliente em potencial. Então, tudo isso vai ficar no nosso canal do YouTube. Aproveitem para visitar lá todas as nossas lives, tanto de astrologia como da cultura orgânica, estão lá no YouTube. Vale a pena ver de novo muitas delas. Estão lá nas nossas playlists. Inscrevam-se no canal e vejam. A Denise fez uma pergunta, agora eu não me lembro. Abre aí e faz a pergunta. Denise, você tem uma pergunta aí? Boa noite, muito bacana aí o trabalho, Ilana. E outra pergunta que é muito comum usar é sobre a babosa, né? Que eu gosto muito, passo na pele, no cabelo, tem vezes que fica legal, tem vezes que não. E, então, eu queria saber, porque a babosa também parece que ela pede, né? Ela use-me, ela vai caindo, já dá vontade de usar a babosa. Qual é a sua opinião? Eu particularmente amo a babosa, mas a gente tem 2 tipos de babosa, tá? O que é para uso cutâneo e capilar é aquela que é gordinha, que é mais grossa, é aquela que não cresce para cima, ela cresce assim para os lados e tem os espinhinhos mais pequenininhos. Aquela com espinho mais pontudo e que cresce assim para cima, não é para uso cosmético, tá? Uma grande questão da babosa é que, assim, após colher, ela precisa ficar no mínimo 4 horas de molho e essa água precisa ser trocada de meia em meia hora, porque ela solta uma substância tóxica, tá? Que não é legal para a nossa pele nem para o nosso cabelo. Então, a babosa, e daí depois também é uma questão que é só a parte interna dela, né? A parte verde você nunca usa também, né? Então, você tomando esses cuidados, fazer pegar essa babosa, deixar de molho 4 horas, trocando de água de meia em meia hora. Então, né, dentro dessas 4 horas, vai trocar aí de água 8 vezes. E daí, ela tá pronta para ser aberta, daí a gente tira toda aquela gosminha de dentro, né? E taca no cabelo, taca na pele, maravilhoso. É uma base que eu uso muito nos meus cosméticos. Eu vi uma outra pergunta aqui interessante aqui, ó, alguém falando sobre os parabenos, né? Você podia falar um pouquinho mais sobre isso. Essa é uma que, graças a Deus, é uma questão que está chegando, né? Por exemplo, uma pessoa já sabe o nome, né?
parabeno é uma família de conservantes dentro do cosmético, porque a conservação de um cosmético é uma grande questão, né? Como que a gente faz? É a mesma coisa de uma comida, né? A coisa é fresca, pegada da natureza. E aí, como que você conserva isso 2, 3 anos ali em prateleira, né? Para isso não deteriorar e não estragar, né? Então, os parabenos, eles são conservantes sintéticos, totalmente proibidos dentro da cosmética natural. A gente tem muito estudo sobre isso, é uma família bastante estudada, né? E tem muitos estudos que apontam questões cancerígenas, né? Principalmente em desodorante. Gente, desodorante é uma grande questão, protetor solar é uma grande questão, desodorante é uma grande questão também, né? Muito voltada às questões protetor solar a câncer de pele e desodorantes com questão a câncer de mama nas mulheres. É isso. Obrigada pela resposta. Eu ouvi falar sobre alumínio no desodorante e aí eu comecei a fazer foi uma saga atrás vendo o rótulo de todos eles e não tem, assim, é muito difícil. Acabei comprando um em pasta, que é tipo pomada, para evitar. Não sei se é a única coisa, mas funciona enfim. em você, porque tem porque questões olfativas é um raio de uma bactéria lazarenta. Entendeu? A gente tem todo um tratamento. Pessoas que têm questões olfativas complicadas, ou que é aquela coisa que incomoda, óbvio, né? Ninguém quer ficar fedido, né? Vamos combinar. Então, mas questões... e a gente... É uma bactéria que a gente tem inerente no nosso organismo, então a gente não consegue matar ela de jeito nenhum. A gente precisa deixar ela em equilíbrio. Então, como que deixa? E o problema é que essa bactéria, ela vai para a roupa, né? Então, uma dica, eu não gosto de fazer propaganda, mas assim, o único... Porque assim, você pode comprar o melhor sabão para lavar sua roupa. Não vai matar a bactéria. O único componente que eu conheço industrial que mata essa bactéria é lisoforme, aquele horroroso, com aquele cheiro horroroso, aquele laranjinha, entendeu? Deixa a roupa de molho para você matar. Porque o que acontece? Você vai lá e contornou a questão da bactéria no seu organismo. Aí você põe a roupa, num primeiro momento de calor e umidade, essa bactéria se movimenta na roupa e já transfere de novo para sua pele. Então, é uma questão da gente modular a microbiota da axila. Tem jeito. Olha, no meu tempo de adolescente, no século passado, se usava lisoforme como desodorante. Né? Nossa, eu tinha puro uns não, primos, pelo amor de Deus! Puro não! tinha uns primos, ele devia diluir, né? Não sei. Mas eu tinha uma tia bem durona assim mesmo, né? Eu não vou falar virginiana, senão a Amanda não vai gostar, mas a tia Ceci, ela sabe quem é. Os filhos dela usavam lisoforme como desodorante. Ela devia fazer alguma diluição, alguma coisa assim. Mas não era só, não. Era comum ouvir sobre lisoforme como desodorante. Naquela época nem tinha não recomendo, os desodorantes viu, gente? industriais. Na pele, por favor, na roupa só. A minha mãe, ela tinha alergia a desodorantes. E aí, numa época, um médico dermatologista indicou e ela passava leite de magnésia como desodorante. Ele funcionava, só que ele suja toda a roupa, mas era ótimo. Assim. Beth, minha mãe também. A minha mãe também. Também funciona para algumas pessoas e para outras não, né? O probleminha é que esse que a gente compra na farmácia, a não ser que você faça o seu próprio leite de magnésio em casa, mas esse que a gente compra na farmácia, ele tem conservantes que são sintéticos, né? Aí a gente entra na gama das coisas sintéticas que a gente não quer mais passar no nosso corpo, né?
complicado. Lisoforme primo, é isso que meus primos usavam, né? Né? Lisoforme primo, para uso Oh, mas humano, né? a gente usava para limpar o chão. Não, mas tem dois tipos, foi Tem dois postado tipos. aqui, tem o Não. lisoforme para limpeza Bruto, é o E o bruto e esse e o lisoforme primo. primo, que É já isso era... mesmo, Sérgio. É. Não, Tinha, mas eu na me lembro, pele tinha não, pelo propaganda amor de até na Deus. televisão desse lisoforme primo. Eu acho que isso não tem mais hoje em dia, lisoforme primo. Eu nem Mas, sei. enfim, Ainda tem, uma- Eu ainda uso tem. lisoforme para limpeza, mas é um bruto. Tanto que a Tem recomendação spray. Tanto que a Acha nas recomendação farmácias, olha aí, a Isa está falando, tá? Acha nas farmácias. Mas, Tanto, peraí, só para gente, finalizar a questão do lisoforme, a recomendação é: deixe de molho primeiro com lisoforme e depois lave a roupa, tá? Para sair todos os componentes zerarem da sua roupa, tá? Porque o lisoforme na pele de forma alguma, por favor. muito bem. Bom, Então é isso, gente. Eu acho que nós estamos chegando na hora, né? Se tiver mais alguma perguntinha. Se não, a gente deixa para a Ilana. Ah, tem uma pergunta da Rosana sobre a Ayurveda. Se você pode falar alguma coisa sobre a cosmética ou coisa assim. Meu primeiro contato com a Ayurveda mais profundo, né? Eu já tinha conhecimento e tudo, né? Porque a gente usa muitas ervas e muitos temperos, também especiarias, que são bastante usadas dentro da Ayurveda, né? E o meu primeiro contato mais profundo com a Ayurveda foi um professor de bioquímica. Eu fiz fora a minha formação, né? Então foi toda em inglês. Então, assim, já era difícil porque era bioquímica em inglês. Já era uma coisa que eu falava, meu Deus, vamos lá, junta todos os neurônios aí dentro da cabeça, bora. Né? E ainda eu tinha um professor indiano. Então, quem já ouviu um indiano falar inglês, a gente não esquece jamais. Parece que tem que aprender inglês tudo de novo. Eu amo a Ayurveda, né? É um caminho incrível, né? Tem questões alimentares belíssimas, né? E a gente usa, eu particularmente uso muitos conhecimentos da Ayurveda para pele e cabelo. Por isso que eu preciso ver a pessoa também, né? Porque num simples fato de tudo bem, eu não estou conversando com a pessoa, eu não conheço né? Eu sempre falo, eu não sou médica, eu não dou consulta, né? Eu nem cobro por isso. Todas as pessoas que me chegam, eu falo, olha, eu acho que é interessante você usar isso, esse serviço eu nem cobro, né? Porque eu não me sinto no papel dele, né? Então, mas a Ayurveda é um caminho belíssimo, né? Então, mas só de bater o olho, mais ou menos, a gente consegue entender, né? O que uma pessoa, porque a gente tem grupos de a Ayurveda separa, como dentro da antroposofia, né? Que separa a gente nos 4 temperamentos, né? Na Ayurveda a gente também tem, né? Isso, né? Então vai somando um pouquinho. Eu somo um tanto de antroposofia, um tanto de Ayurveda, amo, né? Assim, sou muito apaixonada. Assim, recomendo, inclusive, para quem tem questões. Por exemplo, rosácea é uma questão muito interessante para quem fez a questão de rosácea. Tem muitos alimentos que causam e despertam as crises de rosácea, né? Isso a gente vê muito dentro da Ayurveda, né? Bem interessante. Então, assim, gosto demais. Ela pergunta se você considera as doshas. Às vezes. Nem sempre. Porque daí a gente vai afunilando e eu teria que fazer por exemplo, num primeiro momento da minha vida, o que eu fazia? A pessoa me chegava e eu ia lá para o laboratório e formulava. Então, para cada pessoa que me chegava, eu fazia uma formulação. Eu estava ficando louca, né? Assim, eu não conseguia atender todas as pessoas. Demorava 1 mês, 2 meses para entregar o cosmético da pessoa. Então, eu tive que, aos poucos, ao longo desses anos, eu fui... tem uma linha de produção hoje em dia, né? Senão eu não ia dar conta de colocar isso de uma forma de mercado, né? Colocar isso vendável, né? Porque cada um era uma coisa, era uma fórmula, era um preço. Então, eu não consigo, eu entendo dessas questões,
mas eu não consigo afunilar tanto assim, porque senão daí eu teria que mudar teria que só fazer atendimento de pessoas, entendeu? E não conseguiria formular, né? Então, gente, eu acho que está na hora da gente dar boa noite, né? Está na hora do nosso término. Então, vamos deixar... Deixa eu ver uma coisa aqui só. Bom, isso. Vamos passar, então, para a Ilana fazer as considerações finais. Está todo mundo elogiando demais aqui. Acho que a gente bateu o recorde de chat nesse encontro. Enfim, né, deixamos para você dar suas considerações finais. O que a gente também, como interessados, pode colaborar com esse processo, né? E o que você quiser trazer para nós aí para encerrar. A primeira coisa que eu vou falar é não crie ansiedade, né? Vai aos poucos. Tem gente que chega e fala, Ilana, eu quero mudar tudo de uma vez. Eu falo, calma, né? Calma. Né? É a mesma coisa que você ser, sei lá, vamos comparar com a alimentação, ser uma pessoa que, né, e de repente você virar vegano, assim, excluir tudo da sua, né, todas as questões animais da sua vida, é um processo, né? Tem gente que consegue, mas vai um cosmético por vez, sabe? Conforme vai acabando, acabou meu sabonete, espera aí, deixa eu ver quais são as opções que tem no mercado, né? Deixa eu ver aqui, quem quiser, eu faço isso sem problema nenhum. Tem gente que me manda cosmético de outra marca, tira foto e me manda e fala aí, Lana, essa composição aqui dá para usar? E eu sou muito honesta, se dá para usar, eu falo, dá para usar. Mas se não dá para usar, tem esse componente, se você quiser ir buscar no Google, né? A gente tem muita informação hoje em dia, né? Na internet. Então, se você... Tem alguém me mostrando agora, não consigo ver na câmera. Alguém mostrando... maquiagem... Respira, tá? Respira, porque... 28 por dia, né, Paty? 28 por dia, né? Mas eu vou falando, vai substituindo por categoria, entendeu? Os que você mais usa, sabe? Por exemplo, um desodorante que você usa todo dia, um sabonete para lavar o corpo, as mãos que você usa todo dia. O que você usa todo dia? Quando ele acabar, se questiona, peraí, o que eu vou escolher? Né? O que eu estou comprando? O que eu estou consumindo? Né? Esse questionamento, essa consciência, assim, seria lindo se cada um aqui... Não precisa ser o meu, mas se for melhor. Cria dependência, eu já aviso, porque tem muitas clientes que falam, Ilana, você não avisou que esse negócio cria dependência, e eu estou avisando antes. Né? Mas é um caminho muito lindo, viu? Assim, eu sou muito grata, eu tenho muitos feedbacks de pessoas que desenvolvem um auto-amor através da cosmética muito interessante. Isso é o mais bonito. Eu acho que essa frase final aí ficou bem bacana para a gente deixar na nossa gravação, né? E essas perguntas aí já foram colocadas, tá? Então, vamos encerrar por aqui mesmo. Depois vocês assistam a gravação, que vai chegar aí breve, né? Enfim, vamos para a próxima. Quero convidar a todos, deixa eu até passar aqui para o galeria, que eu estava ali, deixa eu tirar aqui. Né? Então, eu quero convidar vocês para o próximo encontro também, que vai ser no dia 8 de março. Então, por ser no dia 8 de março, nós queremos vocês todas aqui para que a gente possa homenageá-las, também com uma mulher empreendedora muito, muito, muito diversificada, ligada à agrofloresta, à permacultura. Então, isso vai ser no nosso dia 8, a gente vai dando uns spoilerzinhos,
e depois a gente vai publicar, mas agendem o dia 8 aqui, né? E nas semanas de intervalo da cultura orgânica, a gente tem os encontros astrológicos, sempre, 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 cultura orgânica, encontros astrológicos, sempre abertos, com o mesmo link. Então, quem quiser deixar esse link salvo, toda segunda-feira, 19 horas, a gente está aqui. Na passada, a gente não esteve, a gente avisou que na segunda-feira de carnaval a gente ia fazer um recesso. Mas, daí para frente, devemos estar em todas, eventualmente algum feriado não. Então, guardem esse nosso link, porque sempre vai ser o mesmo. E, se mudar, a gente avisa. Então, é isso. Queremos agradecer bastante. Espero, com certeza, correspondeu muito mais, né, do que até a gente já esperava, mas a gente já sabia disso, né? Eu fico muito feliz que a gente tem tido a oportunidade de trazer pessoas muito bacanas aqui, todas elas fazendo bastante sucesso, mostrando como nós estamos ingressando nesse novo tempo com muita luz, né? Até por isso que eu escolhi essa música de entrada da Mãe Divina, porque eu não tinha nenhuma música de cosmética ou algo parecido, então eu coloquei... Eu amo essa música. Então, você gostou? Que bom, né? Então, eu achei que essa música tem tudo a ver, porque essa música que inspira muito a gente, sabe? Quando eu ouvi a primeira vez essa música, para variar, foi na Humana Terra, né? O que não acontece na Humana Terra? Desculpa a corujice, né? Mas foi lá a primeira vez que eu ouvi essa música. Eu quase caí de costa de encantamento, porque toda a minha vida, a astrologia na minha vida, ela veio junto com a ideia de novo tempo. Eu nunca me senti no tempo antigo, eu não servia, eu trabalhei como engenheiro muitos anos, mas eu não servia para o tempo que está terminando. Toda a minha inspiração vem do novo tempo. Então, quando eu ouvi essa música, eu falei, chegou, né? E realmente chegou, e essa cultura orgânica, já estamos aí há mais de um ano, não, mais de um ano não, mas ela começou bem no começo da pandemia, vai fazer um ano, e só gente boa, graças a Deus, temos um acervo muito bacana no nosso YouTube, e então vamos continuar dando essa força. Eu gostaria de agradecer, dizendo o nome de cada um de vocês, de cada uma de vocês, que eu amo muito e adoro vê-las chegando aqui, principalmente na hora que vão entrando. É um processo que me encanta muito, você vê a pessoa entrar ligando o som, aquele coisinho do Zoom, né? Eu sou totalmente apaixonado. Então, isso é novo tempo, isso sou eu, e isso são vocês. Então, estamos juntos, ingressando nesse tempo, né? E nós vamos trazer o Norberto aqui. O Norberto já falou em tantos lugares, né? Mas um dia ele vem falar aqui também, que ele tem uma história também muito forte. Então, um grande beijo para todas, para o Norberto, e vamos em frente. Pati, como é que foi a mamãe hoje à tarde? Foi legal? Que bom, 10, né? Foi Legal. ótimo, foi ótimo. Viajamos pelo mundo. Que bom. Então, beijos, beijos, beijos. Ilana, 1000 obrigados. Depois a gente conversa sobre a gravação. Eu até gravei na nuvem para não ir direto para o YouTube. Depois eu vou precisar de um e-mail, ou seu, ou da Joana, para mandar esse link, tá? E beijos, beijos, beijos.